E se eu te dissesse que um homem previu eventos que ainda impactam a humanidade, que suas palavras atravessaram os séculos e parecem estar se cumprindo diante dos nossos olhos? Esse homem foi Isaías, um profeta que chocou reis e desafiou impérios com suas visões. Suas profecias são tão detalhadas que até os mais céticos ficam intrigados. Hoje, você vai descobrir se Isaías realmente previu o futuro da humanidade, ou se suas palavras escondem um significado ainda mais assustador. Para entender quem foi Isaías e por que suas profecias são tão impactantes, precisamos voltar mais de 2.700 anos, para um período turbulento na história do Oriente Médio. Isaías viveu no reino de Judá, uma pequena nação cercada por potências ameaçadoras. Seu povo enfrentava crises políticas e espirituais, e os reis de Judá precisavam constantemente tomar decisões difíceis. Deveriam se aliar a grandes impérios ou confiar apenas em sua fé? Isaías surge nesse cenário como um homem misterioso, um porta-voz de mensagens poderosas. Mas quem era ele antes de se tornar um profeta? A tradição sugere que Isaías nasceu em Jerusalém, capital do reino de Judá. Alguns estudiosos acreditam que ele era de uma família nobre, possivelmente ligado à corte real. Isso explicaria seu fácil acesso aos reis e sua influência sobre decisões políticas. Mas a história dele muda radicalmente quando tem uma visão impressionante. Ele descreve um encontro com Deus, onde vê anjos e recebe uma missão divina: alertar Judá sobre seu futuro e guiar o povo para o caminho certo. A partir desse momento, Isaías não é mais um simples homem. Ele se torna um mensageiro, um profeta que carregava consigo mensagens de esperança, mas também de advertência. As palavras de Isaías foram registradas em um dos livros mais influentes da Bíblia. Seu texto é repleto de imagens poéticas, visões grandiosas e previsões chocantes. Ele fala da destruição de grandes impérios, da vinda de um Salvador e até do fim dos tempos. Mas Isaías não era apenas um profeta religioso. Ele também tinha um papel político essencial. Seus avisos eram direcionados diretamente aos reis de Judá, muitas vezes desafiando decisões estratégicas e alertando sobre alianças perigosas. Isso fez dele uma figura amada por alguns e odiada por outros. Houve momentos em que ele foi escutado, e suas palavras guiaram decisões políticas. Mas houve também períodos em que foi rejeitado, considerado incômodo e até perseguido. Apesar disso, suas profecias atravessaram gerações. Seu impacto foi tão profundo que suas palavras são citadas até hoje por líderes religiosos, acadêmicos e historiadores. Mas afinal, o que Isaías realmente previu? Agora que entendemos quem ele foi, é hora de mergulharmos nas suas previsões mais chocantes. Algumas delas já se cumpriram, outras podem estar acontecendo agora. Isaías não era apenas um profeta que falava sobre o presente. Suas palavras previam eventos que só aconteceriam séculos depois, e alguns podem estar se cumprindo agora. Vamos explorar as profecias mais chocantes que ele deixou registradas. Isaías viveu em um período de grandes conflitos. O mundo estava sob a sombra de impérios poderosos como a Assíria e a Babilônia. Mas ele fez algo impensável. Previu a queda dessas nações antes mesmo que parecessem enfraquecidas. Em Isaías 13, ele descreve a destruição da Babilônia com detalhes assustadoramente precisos. Babilônia, a joia dos reinos, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. A Babilônia era considerada indestrutível, uma cidade imensa com muralhas tão grossas que até carruagens podiam passar sobre elas. No entanto, quase 2 séculos depois, os persas invadiram Babilônia de maneira inesperada e sua glória foi reduzida a pó. Mas Isaías não parou por aí. Ele também falou sobre a ruína da Assíria, um império que dominava o Oriente Médio com brutalidade. O Senhor quebrará os assírios na minha terra, os esmagará sobre os meus montes. Isaías 14:25. E de fato, os assírios foram derrotados, suas cidades destruídas, e seu império desmoronou.
Mas e se essas profecias não fossem apenas relatos do passado? Será que Isaías também previu eventos da nossa época? Agora entramos em uma das profecias mais impressionantes de Isaías. Uma previsão tão detalhada que se tornou um dos pilares do cristianismo. Isaías 53 descreve um homem justo, que sofre e morre pelos pecados dos outros. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. Esse texto foi escrito cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Mas suas semelhanças com a história de Jesus são impressionantes. Isaías fala de alguém que seria castigado injustamente e não abriria a boca para se defender. No julgamento de Jesus, ele permaneceu em silêncio diante de Pilatos. Ele menciona que essa figura seria traspassada, uma palavra que muitos associam à crucificação. E o mais surpreendente, Isaías diz que esse homem morreria, mas que depois prolongaria seus dias, o que muitos interpretam como uma referência à ressurreição. Essa profecia gera um intenso debate até hoje. Cristãos veem Isaías 53 como uma evidência direta de que Jesus era o Messias prometido. Outros dizem que Isaías estava falando de outra pessoa, talvez do próprio povo de Israel. Mas independente da interpretação, ninguém pode negar a precisão impressionante desse texto. E agora, chegamos a um dos pontos mais assustadores das profecias de Isaías: o destino final da humanidade. Entre as profecias de Isaías, algumas falam de destruição, guerras e um futuro caótico para a humanidade. Isaías 24 é conhecido como o Apocalipse de Isaías. Ele descreve um tempo onde a terra será devastada e poucos sobreviverão. A terra está contaminada por causa dos seus habitantes. O Senhor fará a terra vazia e a devastará. Mudará sua face e dispersará seus moradores. Da Isaías 24, 1-3. Muitos acreditam que essas palavras descrevem eventos atuais. Mudanças climáticas extremas, secas, terremotos e inundações devastadoras. Guerras e crises globais, instabilidade política e econômica. O colapso da moralidade. Isaías fala de um tempo onde o certo será visto como errado e o errado será exaltado. Mas há uma reviravolta nessa profecia. Apesar da destruição, Isaías também fala sobre um futuro de redenção, um reino onde a paz finalmente reinará. Isaías 11:6 descreve uma era onde até os animais selvagens viverão em harmonia. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito e um menino os conduzirá. Será que esse futuro ainda está distante? Ou já estamos vivendo o início dessas profecias? Uma coisa é certa: as palavras de Isaías continuam ecoando através da história, e muitos acreditam que ainda há muito por vir. As profecias de Isaías não ficaram presas no passado. Elas continuam moldando o mundo, influenciando líderes, inspirando religiões e até mesmo guiando decisões políticas. Mas como um homem que viveu há mais de 2.700 anos pode ter um impacto tão forte até hoje? A resposta está no poder de suas palavras. Isaías é uma das figuras centrais do cristianismo, do judaísmo e até mesmo do islamismo. Suas palavras sobre um Messias influenciaram milhões de pessoas ao longo da história. No cristianismo, suas profecias são vistas como uma previsão direta de Jesus Cristo. Muitos teólogos chamam Isaías de o profeta do Evangelho, pois suas mensagens refletem temas de redenção e esperança. No judaísmo, Isaías é respeitado como um dos maiores profetas de Israel, mas a interpretação de suas palavras sobre o Messias é diferente. Para muitos judeus, suas previsões ainda não se cumpriram. No islamismo, Isaías também é reconhecido como um profeta, embora sua história tenha menos destaque no Alcorão. O fato é que, independentemente da crença, suas palavras ecoam até hoje,
moldando crenças e inspirando milhões de pessoas. Mas Isaías não influenciou apenas a religião. Ao longo da história, governantes usaram as palavras de Isaías para justificar decisões políticas e até conflitos. Por exemplo, a criação do Estado de Israel em 1948 foi vista por muitos como um cumprimento das profecias de Isaías. Ele escreveu sobre um tempo em que o povo judeu voltaria à sua terra natal. Ele reunirá os dispersos de Israel e congregará os espalhados de Judá dos 4 cantos da terra. Isaías 11:12. Muitos viram esse evento como um sinal profético, mas outros alertam que a profecia pode estar incompleta e que ainda há mais por vir. Além disso, presidentes dos Estados Unidos, primeiros ministros de Israel e até líderes europeus já citaram Isaías em discursos importantes, reforçando sua influência global. Mas as profecias de Isaías também são usadas para alertar sobre perigos iminentes. Ele falou sobre tempos de guerra, crise e destruição. E algumas de suas palavras parecem coincidir com eventos atuais. Isaías previu guerras, caos e desastres. E olhando para o mundo de hoje, muitos acreditam que suas profecias ainda estão se cumprindo. Nos últimos anos, temos visto guerras devastadoras em várias partes do mundo, desastres naturais cada vez mais intensos e frequentes, uma crescente polarização política e moral que divide nações e sociedades. Em Isaías 5:20, ele alerta sobre um tempo onde os valores seriam invertidos. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Muitos acreditam que já estamos vivendo essa realidade. O que Isaías escreveu há séculos parece refletir perfeitamente o que vemos hoje. Mas será que essas palavras são realmente proféticas? Ou apenas uma interpretação conveniente dos tempos modernos? As profecias de Isaías sempre geraram discussões. Enquanto muitos acreditam que ele realmente previu o futuro, outros dizem que suas palavras são apenas metáforas interpretadas de acordo com o momento. Os céticos argumentam que Isaías pode ter sido apenas um observador muito atento da história. Suas previsões podem ter sido adaptadas ao longo do tempo para se encaixarem nos eventos modernos. Algumas profecias podem nunca ter se cumprido literalmente. Por outro lado, os defensores da fé afirmam que a precisão de suas palavras é impressionante demais para ser coincidência. Muitas de suas previsões foram escritas muito antes dos eventos acontecerem. Há profecias que ainda estão se cumprindo. Independente da posição que você toma, uma coisa é certa: as palavras de Isaías continuam influenciando o mundo. Mas agora surge uma nova questão. Se Isaías realmente previu o futuro, o que mais ele disse que ainda não aconteceu? Ao longo dos séculos, as profecias de Isaías foram interpretadas de diferentes formas. Mas será que ele realmente previu o futuro? Ou suas palavras foram apenas uma observação inteligente dos eventos ao seu redor? Hoje, vamos explorar algumas das principais teorias sobre Isaías e suas profecias. Alguns historiadores sugerem que Isaías não era um profeta no sentido sobrenatural, mas sim um observador altamente inteligente. Ele viveu em um período de mudanças geopolíticas intensas. O reino de Judá estava cercado por impérios em ascensão e queda. Sua capacidade de prever a destruição da Babilônia, por exemplo, pode ter sido baseada em sua percepção da fragilidade política da cidade. Os defensores dessa teoria argumentam que Isaías conhecia as alianças militares e percebeu padrões que indicavam possíveis colapsos de impérios. Ele escreveu de forma poética e simbólica, o que permite múltiplas interpretações ao longo do tempo. Suas profecias foram moldadas pelos escribas que as registraram, possivelmente adicionando detalhes depois que os eventos aconteceram. Mas será que isso explica todas as suas previsões?
Ou há algo mais profundo escondido em suas palavras? Uma teoria fascinante sugere que as profecias de Isaías contêm mensagens ocultas codificadas. Estudiosos da chamada Bíblia codificada afirmam que, quando certas letras dos textos hebraicos de Isaías são organizadas de maneira específica, surgem padrões surpreendentes que parecem prever eventos do futuro. Pesquisadores já encontraram supostas palavras escondidas que se referem a eventos históricos, como guerras mundiais, grandes desastres naturais, nomes de figuras políticas importantes. Embora essa teoria seja controversa e muitos a considerem coincidência estatística, ela levanta uma questão intrigante. Será que as profecias de Isaías foram escritas com um propósito muito maior do que imaginamos? Isaías não foi o único profeta que fez previsões impressionantes. Civilizações ao redor do mundo também produziram textos proféticos que falam sobre o destino da humanidade. No Ocidente, Nostradamus fez previsões misteriosas que até hoje são analisadas. Na cultura maia, havia crenças sobre ciclos históricos que poderiam indicar grandes transformações no mundo. E no Oriente, textos hindus e budistas falam de eras de destruição e renovação. Mas será que todas essas profecias estão conectadas? Algumas pessoas acreditam que figuras como Isaías, Nostradamus e até profetas menos conhecidos estavam acessando uma verdade universal sobre o tempo e a história. Outros, porém, dizem que é apenas a mente humana tentando encontrar padrões no caos. Independente da resposta, as palavras de Isaías continuam sendo analisadas, debatidas e até reinterpretadas. Mas agora, resta uma última pergunta. O que ainda falta acontecer? Ao longo dos séculos, as palavras de Isaías atravessaram impérios, sobreviveram a guerras e resistiram ao teste do tempo. Mas a grande questão que fica é: será que ele realmente viu o futuro ou suas palavras foram apenas coincidências históricas? Isaías previu eventos com uma precisão que ainda hoje desafia estudiosos. Ele falou sobre a queda de nações, descreveu um Messias que mudaria o mundo e até alertou sobre tempos de crise e destruição que se assemelham assustadoramente à realidade atual. Mas, independentemente de suas previsões serem divinas, visionárias ou apenas resultado de sua observação aguçada da sociedade, a verdade é que suas palavras continuam moldando o presente e influenciando o futuro. Se Isaías realmente previu o futuro, será que ainda há profecias esperando para se cumprir? Muitos estudiosos acreditam que sim. Algumas de suas visões falavam de uma era de paz, onde o sofrimento humano chegaria ao fim e um novo reino surgiria. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, e um menino os guiará. Para alguns, essa é uma visão espiritual do paraíso. Para outros, é um evento que ainda está por vir. Mas há aqueles que veem o futuro com preocupação. Isaías também falou sobre tempos de grande tribulação antes dessa era de paz. E muitos acreditam que já estamos vivendo os sinais desse período. Se há algo que podemos tirar das profecias de Isaías, é a importância da observação e da reflexão sobre os tempos em que vivemos. Ele alertava sobre a corrupção moral, sobre a arrogância das nações e sobre os perigos de ignorar os sinais ao nosso redor. E se há uma lição valiosa que podemos aprender com ele, é que a história sempre se repete. Aqueles que ignoram o passado muitas vezes estão destinados a cometer os mesmos erros. Será que estamos prestando atenção nas mensagens deixadas pelo tempo? Ou será que só perceberemos o impacto dessas palavras quando for tarde demais? No final, a interpretação das palavras de Isaías fica para cada um de nós. Você acredita que ele realmente viu o futuro? Ou suas palavras foram apenas um reflexo de sua época? E mais importante, o que as profecias dele dizem sobre o nosso presente?
Se esse vídeo te fez refletir, se inscreva no canal, curta e compartilhe com mais pessoas e comente abaixo sua opinião. As palavras de Isaías ainda ecoam pelo mundo e a história ainda está sendo escrita.